Olá! Começamos hoje um novo episódio do Pode Ser Verdade. Qual é o episódio de hoje, Carol? Hoje a gente vai falar da experiência, sobre a experiência. A experiência. A experiência é um tema que parece muito óbvio, né? Ah, o que é uma experiência? Eu fiz alguma coisa, pronto. É isso? É simples assim, Carol? Eu acredito que não. Se a gente parar pra pensar assim, ou parar pra perguntar pra alguém na rua assim, né? Ah, fala sobre experiência. A pessoa vai ter uma resposta. Ela claramente vai ter uma resposta sobre Uhum. o que é experiência, né? Mas ela não é tão óbvia. Não, na verdade, aprofundando sobre o tema pra hoje, descobrimos que ela não é tão óbvia, né? Na verdade. Nem um pouco. Eu acho que a experiência ela é tão ampla, que hoje a gente pode bater esse papo aqui por 1 hora e pouco, né? Se for A deixar gente vai tentar fazer da forma mais sucinta mais possível. sucinta. Mas falando um pouco, né, do viés que eu pensei de cara, assim, quando falo de experiência, e aí batendo um papo com pessoas. Eu sempre acabo conversando com amigos sobre os temas que a gente vai gravar, Lê. E uma amiga falou que para ela, por exemplo, experiência pode ser remete a alguma coisa que vai acontecer, que ela vai provar. Então, Uhum. eu vou, é, no caso, ter uma nova experiência, experimentar algo, ter uma nova experiência se eu decidir viajar ou se eu provar uma comida. Então, eu terei uma nova experiência, né? Então, algo que tá mais assim no futuro, Desconhecido também, né? desconhecido, que eu vou aprender sobre. Uhum. E também tem um outro viés que é ter a experiência, né? Ter a experiência, e aí falando, sei lá, do mundo corporativo, por exemplo. Uhum. Ter muita experiência significa que você está consolidado, que você tem muito aprendizado, que Uma bagagem de conhecimento. você tem uma bagagem de conhecimento, você tem o aprendizado. Então, Uhum. um fala sobre o que eu vou aprender e o outro fala que aprendizado Que eu eu tenho. aprendo. Ou seja, um é futuro, outro é passado? Nesse viés, nessa Nessa perspectiva, perspectiva. sim. E aí, tem um outro viés, que aí foi um que eu estava pensando bastante, sobre quão relevante é a gente ter experiência para falar sobre um assunto, né? Uhum. A gente vê as pessoas, vivencia as pessoas falando sobre experiência, sobre algum assunto que ela tem mais conhecimento ou mais autonomia para falar sobre um assunto, porque ela vivenciou algo, porque ela tem experiência com aquilo, teve experiência com aquilo, Você é uma autoridade no assunto pela sua história. pela sua experiência, Tá. né? E aí entra uma dialética super interessante, que é a dialética da teoria e a experiência, né? Uhum. E aí a gente pode entrar em diferentes debates, né? Quando a gente Uhum. fala na perspectiva da física, por exemplo, e um pouco de filosofia também, existem muitos debates sobre a teoria formar a experiência, né? E aí tem um outro debate que traz um olhar completamente diferente, que é a experiência, ela pode ser a base sólida, né, para a construção do conhecimento científico. Então eu tô falando que a partir da experiência ou de alguma coisa que foi vivida, ela pode ajudar a criar uma base sólida, uma teoria, alguma uma ciência, no caso. E também ela transcende, né? Ela consegue transcender trazendo leis sintetizadas. Então, experiências pode ajudar a trazer leis sintetizadas. Quando a gente começa a filosofar em debates de diferentes ciências falando sobre experiência. Então, na verdade, essa minha introdução foi para falar que dá para extrapolar com diferentes olhares. Foi bem Passado, interessante. futuro, bagagem, descobertas, todas as formas de contatos com diversas situações da vida são formas de experiência. Muito interessante esse ponto, Carol. E assim, a experiência ela não deixa de ser uma forma de conhecimento direto, né? Ela é algo que não exige uma crença, você vive. Você não precisa acreditar, até mesmo de uma forma prática. Se você coloca a sua mão no fogo, você não precisa acreditar que ele vai queimar. Você vai queimar e você vai sentir ela de fato. Ela antecede até uma própria percepção mental. Ela já é um fato ali, uma interpretação. Ela vem depois da situação, mas a experiência ela é vivida no momento, ela é realizada no momento, né? E, ou seja, eu
eu sou atravessado pela experiência, ela vem comigo na rotina, na situação, no presente. Então eu posso falar assim de uma maneira de. Eu posso estar numa situação, eu e você, assistindo um filme, e a gente vai estar tendo uma convivência, um momento em conjunto, né? Que a gente vai estar juntos, mas a gente está vivendo uma experiência? Não, né? E isso a gente vai estar vivendo um momento juntos, mas a experiência ela é individual. Eu posso estar vendo o mesmo filme que você, no mesmo sofá, na mesma televisão, e eu tá tendo uma experiência e você ter outra. Ou seja, ela é completamente pessoal e subjetiva, né? Sim, então é a mesma vivência com experiência diferente. Com experiência completamente diferente. Que isso é até uma visão tem um psicólogo chamado Caio Graneiro, que ele diz, né, que a vivência ela é cognitiva, ou seja, ela é do que está sendo da minha maneira cognitiva, mas a experiência ela é psicológica, né, ela é muito única, ela é muito do meu ver, do meu self, assim, do meu momento. Então eu produzo vivências. Isso daqui a gente pode produzir as vivências, mas eu sou atravessado pelas experiências. E Ale, isso então me faz refletir sobre, mais uma vez, né, autoconhecimento, sobre termos matrizes diferentes, sobre conseguirmos assimilar de formas diferentes, porque se a gente vive a mesma situação e a experiência é diferente para você e para mim, quer dizer que você vai assimilar de uma forma e eu vou assimilar de outra. Né? Então, a experiência tem a ver também com a nossa capacidade, com a nossa matriz, com também um pouco da nossa história de vida, né? Da nossa capacidade, enfim. Totalmente. Eu poderia até dizer, Carol, esse episódio chama-se, né, A Experiência, e a gente não vai estar falando sobre experiência aqui. Né? Tá. No final das contas, a gente vai falar de muitas coisas, mas a experiência, ela só é o caminho, ela não é o contorno da situação. Interessantíssimo. Porque ela é muito diferente. É o autoconhecimento em si. E uma coisa que eu acho muito interessante, tem um psicólogo economista, né, que é o Daniel Kahneman, que ele até ganhou um Nobel já, e ele divide um pouco da sua maneira de enxergar, que ele chama, vou reduzir muito a teoria dele, mas que ele chama de o self da experiência e o self da memória. Então, por exemplo, se eu e você estamos passando por... A gente tá numa conversa de bar muito legal, tá muito boa a experiência, a gente tá gostando dela. O self da experiência é esse momento presente. E o self da memória vai ser amanhã, quando eu lembrar da nossa noite no bar. Então ele divide que até a sua própria percepção, ela pode ser dividida. Então quando eu divido isso, me gera uma reflexão de o que eu vivi foi de fato o que aconteceu ou foi a minha interpretação sobre o ato? A gente fala não sobre o fato em si, mas sobre o que a gente interpreta sobre ele. Então, no dia seguinte, você tem aquela memória daquela situação que você viveu, né? Daquilo que você passou e você consegue contar de acordo com a sua interpretação. Mas nós não somos capazes de interpretar com o olhar do outro. Exatamente. A minha Experiência conversa de única. bar com você é completamente diferente da sua pra mim. E foi a mesma. Nossa, sabe o que eu tô refletindo aqui, Ale? Numa coisa muito... Trazendo pro nosso dia a dia, assim, né? Então, você fala assim pra mim, eu tenho experiência em... No que você tem experiência? Em jogar tênis. Praticamente nada, mas tudo bem. Você joga tênis por 3 anos. Uhum. Eu jogo tênis por 3 anos também. Nós temos a mesma experiência? Com certeza não. Eu não tô falando nem de performance, de nada. Ou você estudou finanças por 3 anos. Eu estudei finanças por 3 anos. Nós temos a mesma... Tô pensando num currículo aqui. Se você colocar que você trabalhou com tal coisa por 3 anos e eu trabalhei com tal coisa por 3 anos, nós temos a mesma experiência? Não. Com certeza não. Então é mais uma vez para dizer que somos únicos. Únicos. Com certeza. E essa experiência, né, que é o que nos traz nossa identidade, né? Até por ela ser dividida. E eu acho que daqui a pouco eu vou chegar num ponto um pouco mais sobre a nossa, né, interpretação, mas
Mas a gente tem que pensar, tem até já falecido já, mas um guru indiano, né, que é o Osho, que ele era até, de certa forma, gosto muito. polêmico, né? Mas muito bom. Ele é polêmico, mas muito bom. Porque ele dizia que assim, né, que a verdade ela não pode fazer concessões. A verdade não pode ter concessões. Então a verdade ela não é uma crença, ela é uma experiência. Porque você só pode, né, de fato, acreditar no que você consegue experienciar. E a experiência, ela pode ser prática, ou seja, jogamos tênis, eu aprendi a fazer o movimento da raquete, como entrar em contato com a bola, mas ela pode ser uma experiência mental, ela pode ser uma experiência espiritual, ela pode ser uma experiência de qualquer forma, mas ela é a sua verdade, ela é a sua crença. Então, eu acredito que se eu colocar a mão no fogo, queima. Por quê? Porque eu já coloquei. Sim. E eu vi que queima. Então, essa é o quão a experiência ela realmente te traz a sua percepção do mundo. E a sua percepção ela é individual. Eu vou trazer para uma reflexão que eu trouxe lá no começo, que é sobre a dialética da teoria e da experiência, né? E aí você fala assim, eu sei que eu vou queimar minha mão no fogo porque eu já coloquei, me queimei. Mas na verdade, não necessariamente você colocou a mão no fogo. Outra pessoa colocou a mão no fogo e se queimou. E surgiu a teoria de que fogo queima a mão. Sim. Então você não necessariamente, dependendo da sua, do seu conhecimento, é muito, muito interessante falar de experiência, porque a sua verdade é a sua experiência, porém, experiência de várias pessoas pode ajudar a criar teorias para poder ajudar a experiência de outras pessoas. Por exemplo, esse exemplo do fogo. Exemplo do fogo, alguém queimou a mão em algum momento no fogo. Sim. E eu escutei que pôr a mão no fogo queima. Então eu vou acreditar nisso e aquilo pode ser uma verdade. Pode ser uma verdade. E às vezes eu posso colocar em teste, né? Ir lá e colocar a mão no fogo pra ver se realmente colocar queima, prova ali. colocar prova. E às vezes não, às vezes eu sigo essa teoria, essa regra, essas leis sintetizadas que outras experiências fizeram criar teorias. Que não deixa de ser uma experiência teórica, né? Exato. Com certeza. Muito bom. É maravilhoso. E aí, Carol, o ponto que agora que eu ia falar, que a gente vai falar de experiências, mas também não vamos falar de experiências nesse episódio, é porque a grande reflexão que isso me leva de tudo que a gente conversou sobre a definição, sobre o papel da experiência na nossa vida é: você, quando está vivendo os seus momentos, você é feliz na experiência em si ou você é feliz na memória dela? As suas lembranças correspondem à realidade que foi vivida? Ou a sua realidade foi realmente uma e você interpretou outra? Eu diria que não é fidedigno. Eu diria que o que eu lembro da experiência, ele pode ser muito enviesado. Ele pode ser muito enviesado com... A gente se sabota, né, Lê? A gente se sabota. E eu acho que assim, acho que tem tantos elementos. Quando eu lembro de uma experiência, eu posso contá-la, ou eu posso lembrar dela, muito dependendo do meu momento de vida, do meu humor. Claro. De como eu estou naquele momento. Se eu tô muito feliz, se eu tô bem comigo, se eu não tô bem comigo. Se eu gosto da pessoa, se eu não gosto da pessoa. Claro. Se é uma questão do trabalho, se é um... enfim, o que eu vivi, como foi a experiência e como eu vou lembrar dela, pode entrar muitos elementos. Que não é só o fato em si, né? Claro. E assim, eu acho... Desde que eu parei pra notar esse tipo de percepção, eu já reparei muitas pessoas sendo muito felizes no passado. Ou seja, você conta uma história e fala, putz, mas aquele ano eu fiz tal coisa, não sei o que, tal, e foi muito legal, Mas, por exemplo, eu falo, eu tava com você nesse ano, eu tava lá, não parecia tão legal assim. Tipo, foi legal, foi divertido, mas a história contada depois parece tão mais legal. E isso pra mim é um choque de realidade, assim, eu aberto dos olhos, porque você já parou pra pensar o quão as suas experiências presentes você aprecia?
Ou você aprecia as experiências passadas ou até as expectativas de experiências futuras, mas não as experiências presentes. E fazer mais uma provocação, quanto você realmente olha as coisas como são ou quanto você coloca narrativas Com certeza. mais ou menos enviesadas de acordo com o que você está querendo olhar, o que você está afim de olhar ali naquele momento. E o que você guarda. Até porque o próprio o Daniel Kahneman, que eu acabei de comentar, ele tem uma parte que ele diz assim, que, por exemplo, se você vai tirar uma férias de 2 semanas, tá? E aí a primeira semana, ela é muito parecida com a segunda. Ela é, assim, você fez a mesma coisa. Quando você estiver relembrando das férias, é quase como se você tivesse tirado uma outras férias, vamos dizer, uma segunda férias que você tirou de 1 semana, elas são quase a mesma coisa. Porque eu não tive novas experiências entre uma semana e outra. Então, um período de 1 semana de uma outras férias vai ser muito semelhante a essa férias de 2 semanas, onde as experiências foram muito parecidas. Ou seja, a sua interpretação desse momento vivido, que no caso foi as férias, ele não é dado pelo tempo recorrido, minutos, horas, ele não é dado pelo tempo, mas sim pela absorção de novas memórias. E como não houve novas memórias, novas experiências na minha segunda semana de férias, eu vou interpretar elas como iguais. Nossa, super interessante. Ganhou, ó. Uau! Uau. Ganhou, nossa. Ela entra como um bolo chamado experiência. Entra como um bolo. Então, ou seja, pô, eu vivi o dobro de tempo, mas eu vou lembrar a mesma coisa? Sim. Em geral, nessa teoria, sim. É uma experiência de estar Porque de foi uma férias. experiência igual. Então, de fato você... Quão realista são suas memórias? Quando você olha pra elas e você vê, você conhece seus sentimentos, você conhece as suas interpretações, porque é muito fácil você olhar pro passado, ou para, como já dizemos, sobre as expectativas do futuro, com um viés enviesado. Sim. Mas quão realista quão em contato com você mesmo você está sobre toda essa percepção. A experiência que... O ponto final pra mim é, a experiência que você viveu foi a experiência real? Ou foi sua interpretação, nem sua interpretação, mas na verdade sua memória sobre ela? Ale, eu não sei se eu sou capaz de responder isso. Esse olhar tão fidedigno como foi de fato a experiência. Mas acho que essa reflexão é muito rica, porque ajuda a gente também a focar nas experiências do agora, né? Esse é o ponto. Tipo, você aprecia suas experiências de hoje? Quando você vive algo, você aprecia ele nesse momento? Eu tô gravando esse podcast agora, desse exato momento. Sexta-feira, que horas são? 9h29 da noite. 9h16, sexta-feira. Sexta-feira, 9h16 da noite. Eu vou lembrar disso, ou seja, o que eu estou vivendo aqui com você, neste exato momento. Ale, lembra quando a a gente ia experiência? pro bar e ficava batendo esses Sexta-feira, papos lá no na bar? minha- Ai, muito bom. Posso citar um filósofo austríaco? Sempre. Ele traz, né, esse viés ainda de experiência e teoria, mas é muito interessante a forma que ele traz isso, né? Então, o filósofo Paul Farban diz: a experiência contém o núcleo do fato, que independe da teoria. Então, aqui eu ainda trago o viés de experiência e teoria, né? E ele fala que a experiência contém o núcleo do fato, que independe da teoria. E aqui você está falando de focar na experiência do agora, né? O núcleo do fato. O núcleo do fato. Interessante, né? Porque às vezes até fazendo uma derivada da teoria dele, independente da teoria, às vezes a sua teoria pode até ser a sua memória, você está no núcleo do fato. A sua vivência, e aí a gente pode derivar em diferentes formas, mas experiência é o núcleo do fato. É o núcleo. Seria, como eu acho, a única verdade. A verdade absoluta. É o que é. Né? Essa é a experiência, ela é o que é. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante.
E realmente, Carol, porque como ela é, né, a experiência que a gente está falando sobre como a nossa interpretação sobre ela, ela geralmente, a gente já falou de muita coisa, tudo que a gente falou nesse podcast até hoje é experiência. São os altos e baixos, são o sofrimento, é a angústia, é a inteligência interpessoal. Todos os episódios que a gente gravou até aqui não deixam de ser experiências. Tudo isso são experiências que a gente viveu, né? Todos esses episódios... Exceto quase. Exceto quase Foi muito bom. Exceto quase, muito bem, muito bom ponto. Exceto quase, todos os episódios são experiências que a gente teve. Meu ponto final de hoje é que essa experiência, ela é interpretável, ou seja, como que eu interpreto ela. E aí, eu não poderia terminar se não fosse eu com algum pensamento estoico. Tá. Tá? Tava esperando esse momento. Se não fosse eu, não ia terminar sem um pensamento histórico, mas hoje eu vou terminar com Marco Aurélio. Vamos lá. Mas ele já dizia, se você está angustiado por qualquer coisa externa, tá? A dor, ela não se deve a essa coisa em si, mas ela deve à sua estimativa sobre ele, a sua percepção sobre Então, não é a experiência em Não si. é a experiência e é a percepção que a gente tem da experiência, a memória que a gente tem da experiência. E aí ele termina dizendo, e isso, a percepção, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Então, Uau. Marquinho bom. E esse é o ponto que pra mim é o que define a nossa interpretação das nossas experiências. Como a gente interpreta ela, qual é o significado que a gente dá pra ela na nossa vida. Então, novamente, a gente falou sobre experiência, mas agora eu não estou falando sobre experiência. Eu estou dizendo sobre qual o papel que a gente tem, ou qual é o nosso nível de autoconhecimento, que é a base desse podcast. Qual é o meu nível de autoconhecimento, onde eu consigo, de fato, determinar a real interpretação das minhas experiências e, de fato, conseguir entender qual o papel que elas têm na minha vida para eu saber o que eu tenho que abraçar e o que eu tenho que, de fato, enxergar corretamente, sem um viés, e também enxergar o que não cabe ao meu controle numa visão estoica, obviamente. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu adorei essa imersão na experiência, sem de fato ficar falando da experiência em si. Ou Muito seja, muito interessante. maior do que parece, né? Muito maior, muito amplo, muito bom. Eu adorei, Ale. Obrigada pelo bate-papo de hoje. Muito bom. Obrigada a vocês por estar aqui conosco. Obrigado por acompanhar. Semana que vem tem mais. Todas as terças. Às 7h12 da manhã. Obrigado, Carol. Obrigada, Ale. Valeu.